Agora chegou um ponto muito importante do nosso passeio, porque a gente vai literalmente, praticamente para onde a história se inicia. Pelo menos a história do Rio de Janeiro, né? A história do Rio de Janeiro é uma história épica, de conquista, de guerra e aparições e realmente é uma coisa cinematográfica. A cidade não foi fundada aqui no centro, a cidade foi fundada na Urca, especificamente entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão. Mas essa necessidade de fundar a cidade ali foi uma necessidade estratégica. Afinal, o interior da Baía de Guanabara estava sendo dominado pelos franceses, aliados dos índios tupinambás, que eram maioria aqui na nossa costa. E o que vai acabar acontecendo nessa história toda? Os portugueses ficaram ali entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão como uma estratégia de defesa. Só existia uma rua que dava acesso, né? Na verdade não era nem rua, era um caminho que a gente pode considerar aí como primeira rua do Rio, que dava acesso para esse acampamento dos portugueses, que foi o local de fundação e que nos mapas mais antigos são retratados como Cidade Velha, né? O Rio foi fundado em 1º de março de 1565, nessa região que hoje nós chamamos de bairro da Urca. E as batalhas foram sucessivas até ter a derrota completa da expulsão desses franceses e também a derrota completa dos tupinambás, que saíram do litoral e foram se refugiando mais para o que a gente chama de interior da cidade, né? Para fora desses limites aqui, próximo ao Rio Carioca. Os tupinambás eles vão acabar se refugiando para a região que hoje é a Lagoa Rodrigo de Freitas, Leblon, Jardim Botânico. Então essa parte da costa realmente eles vão abandonar e os portugueses vão se instalar aqui depois dessas batalhas. E, especificamente, eu estou falando da Ladeira da Misericórdia, e que foi o primeiro acesso ao Morro do Castelo e que vai ser o primeiro morro ocupado pelos portugueses logo após a vitória contra os franceses, no dia 20 de janeiro de 1567. Existem alguns quadros que retratam de como seria a entrada dessa cidade, né, dessa nova Constituição. Então a gente diz que essa cidade nova, o Rio de Janeiro, foi refundada a partir de 20 de janeiro de 1567, aqui nesse local que existia o morro. E essa ladeira que dava acesso a esse morro, existiam mais outras duas, só que essa foi a primeira e foi a principal. Para muitos historiadores ela é considerada a primeira rua do Rio de fato. Vai dar acesso a esse morro que foi conhecido como Morro do Castelo, para onde foi transferido o núcleo de povoamento português após a vitória, numa estratégia de combater possíveis novos inimigos, né? É óbvio que esse calçamento que vocês estão vendo aqui na Ladeira de Misericórdia, ele não existia. Isso foi colocado posteriormente para facilitar a subida de carros de bois, de mercadorias. Não existia fonte de água natural no alto do Morro do Castelo. Vou contar também para vocês a história do porquê que o morro passou a se chamar Morro do Castelo, mas calma. O que acontece? Os portugueses sempre gostaram de fazer colonizações em regiões que você tem essa diferença de cidade alta e cidade baixa. Os portugueses sempre começaram essa ocupação pela parte de cima como uma estratégia militar, para poder fazer a vigília de entradas, né, de baías, de rios, que pudessem ter o ataque de navios inimigos de países estrangeiros. No caso específico aqui do Brasil, ele também, estando no alto, ele vai estar mais protegido dos possíveis ataques das tribos nativas, né? Os tamoios, aimorés, goitacazes, que poderiam combater essa presença portuguesa aqui no Brasil. Então, até eles conseguirem exterminar todos esses índios ou fazer um processo de escravização, aculturação desses índios, eles também preferiam estar nas partes mais altas para poder deixar a várzea, né, livre e eles ficarem em segurança. O primeiro nome que o Morro do Castelo teve foi Morro do Descanso, porque foi aqui que eles descansaram da guerra contra os franceses. Eu gosto muito de estudar a história dos portugueses, que é tudo muito simples. Depois o morro ficou conhecido como Alto de São Sebastião. Chegou a se chamar Morro de São Januário, mas por um breve tempo. E ele passa a se chamar Morro do Castelo, com a construção de uma fortificação, a Fortaleza de São Sebastião, no alto, em 1574. E como essa construção lembrava um castelo medieval, a população passou a conhecer essa região como castelo, né? Então, o Morro do Castelo, o morro que tem o castelo, o Morro do Castelo se pegou. E ele era um morro muito grande, ele tinha mais de 60 metros de altura, ocupava uma área aí, que hoje
A gente tem a Avenida Presidente Antônio Carlos, Presidente Franklin Roosevelt, até ali a Praça 15, na altura da Igreja de São José. Então, essa área de Araújo, Porto Alegre, Menezes Cortes, toda essa região aqui do centro que a gente conhece como Castelo, que a gente vê os ônibus escrito Castelo, é a área que ocupava esse Morro do Castelo, até a área da Cinelândia. Parte do Morro do Castelo já foi desmanchado no governo Pereira Passos para poder ser feita a construção do Museu Nacional de Belas Artes e da Biblioteca Nacional. O Morro do Castelo ele vai ser totalmente desmanchado em 1921 pelo prefeito Carlos Sampaio. E essa área livre que vai surgir vai acabar sendo conhecida como região do Castelo, mas vai ser a principal área de construção dos pavilhões que vão servir ao centenário, né, da independência do Brasil, para essa exposição que vai acontecer. Um outro detalhe é que os pavilhões foram sendo desmontados, levados para os países, parte de diversões que foi construído também foi desmontado, e o castelo ficou uma área super vazia. E vai ter um francês contratado pelo prefeito Prado Júnior, que vai fazer um plano diretor de transformação urbana na cidade e que vai determinar que a região do castelo deveria ser a região dos ministérios. Porque o Agache, né, o Alfredo Agache, esse francês, ele achava que a cidade tinha que funcionar como um corpo humano. Então esses órgãos, essas instituições que são afins deveriam estar todos no mesmo lugar. E praças deveriam ser instaladas para ser a área de respiração, deveria se fazer para o subúrbio da linha do trem, os que eles chamam de bairros industriais, com indústrias, né, com empresas, e a população que morasse ali naquele entorno seria empregada naquela própria empresa. O Agache vai ser o primeiro a se preocupar com a questão do desenvolvimento das favelas no Rio de Janeiro, e ele falava disso, né, que muitas das favelas estavam acontecendo próximo ao centro e próximo dessa zona sul que se desenvolvia, porque as pessoas estavam ali em busca do trabalho, para estar mais perto do trabalho. Então, se você levar para o subúrbio, para a linha do trem, né, para as margens da linha do trem, essas indústrias, essas empresas, você pode levar a população para lá também, porque você vai ter emprego para essa população nessa região. Então, é bem interessante, né, quando a gente pensa como a região do Castelo se torna a esplanada dos ministérios e Brasília vai copiar tudo isso da gente. Se a gente anda na Presidente Antônio Carlos, a gente tem o Ministério da Fazenda, o Ministério do Trabalho, o que era o Ministério da Justiça e virou Fórum, e tantos outros prédios que são desse período e tinham funções próximas. Outros se perderam, foram destruídos, como é o caso do prédio do Ministério da Agricultura. Mas aqui, por que sobrou esse pedacinho da Ladeira de Misericórdia que dava acesso ao Morro do Castelo, se o Morro do Castelo não existe mais? Olha lá para trás, gente. Tá em lugar nenhum, né?